O ano é 1941 e os Estados Unidos estão prestes a entrar na maior guerra da história humana, com um exército que se recusa a acreditar que homens negros possam pilotar aeronaves de combate. O corpo aéreo do exército passou 2 décadas insistindo que os afro-americanos careciam da inteligência, coragem e reflexos necessários para o combate aéreo. Mas Eleanor Roosevelt não aceita isso. Após fazer um voo com o principal instrutor civil Charles Chief Anderson, no Instituto Tuskegee, em abril de 1941, ela pressiona a administração de seu marido. O resultado, a Lei Pública 18, aprovada em janeiro de 1941, forçando o Departamento de Guerra a criar uma unidade de voo composta inteiramente por negros, quer gostassem ou não. Eles não gostam, nem um pouco. O Corpo Aéreo do Exército escolhe Tuskegee, Alabama, o coração do território Jim Crow, especificamente por ser isolado, rural e longe de olhares curiosos. Se esses homens fossem fracassar, e a cúpula esperava totalmente que eles fracassassem, isso aconteceria discretamente. O campo aéreo do exército de Tuskegee é inaugurado em julho de 1941, com equipamentos que outras bases rejeitaram. As pistas são mais curtas, as aeronaves são mais antigas, as instalações de manutenção são improvisadas. Tudo na configuração grita sabotagem, disfarçada de conformidade. A primeira turma de cadetes de aviação chega para encontrar instrutores que foram informados de que esses alunos seriam reprovados 3 vezes mais que os cadetes brancos. O capitão Benjamin O. Davis Jr., graduado em West Point e filho do primeiro general negro do exército, lidera o grupo. Ele já havia passado 4 anos na academia militar, onde nenhum único cadete branco falou com ele fora das obrigações oficiais. Agora, ele está enfrentando um teste ainda mais hostil: provar que homens negros podem dominar a forma de combate tecnologicamente mais exigente que existe. O treinamento é deliberadamente brutal. Cadetes brancos em outras bases têm múltiplas chances de passar nos voos de verificação. Os cadetes de Tuskegee têm uma. Cadetes brancos que lutam com a navegação recebem instrução corretiva. Cadetes de Tuskegee que demonstram fraqueza são eliminados. A taxa de reprovação é projetada para ser catastrófica, mas algo inesperado acontece. Esses homens se recusam a ceder. A primeira turma de 5 pilotos ganha suas asas em 7 de março de 1942. Davis, George Roberts, Benjamin O. Davis Jr., Emmy Ross e Lemuel Custos. O impossível aconteceu e o Corpo Aéreo do Exército não tem escolha a não ser continuar o programa. Em meados de 1943, pilotos suficientes se formaram para formar o 362º Grupo de Caça com 4 esquadrões, o 99º, 100º, 301º e 3002º. Cada esquadrão usa a estrutura padrão da Força Aérea do Exército: 16 aeronaves, 25 pilotos e 200 tripulantes de terra. Mas nada nessas unidades é padrão. Todo mecânico, todo chefe de equipe, todo oficial de suprimentos é negro. O exército criou um grupo de combate completamente segregado, apostando que ele entraria em colapso sob seu próprio peso assim que o combate real começasse. O equipamento diz tudo o que você precisa saber sobre as suas expectativas. Enquanto grupos de caça brancos recebem os mais recentes P-47 Thunderbolts e P-38 Lightnings, o 303º recebe P-40 Warhawks de segunda mão, as mesmas aeronaves que estavam sendo retiradas do serviço de linha de frente. Esses aviões são mais lentos, menos manobráveis e mecanicamente desgastados. É tecnologia vintage de 1941, enfrentando os mais recentes caças da Luftwaffe em 1943. A mensagem é clara: realize suas missões simbólicas, prove que os críticos estavam certos e desapareça na história como um experimento fracassado. O coronel Davis assume o comando, sabendo que cada missão será examinada de maneira diferente. Quando pilotos brancos perdem bombardeiros, é a névoa da guerra. Quando seus homens perdem bombardeiros, será a prova de que toda a raça é inapta para o combate. A pressão é sufocante. Estes não são apenas pilotos de caça. Eles estão carregando as aspirações de 13 milhões de negros americanos que foram informados
de que são inerentemente inferiores. Cada decolagem é uma declaração política. Cada pouso é uma refutação do racismo científico. E os riscos estão prestes a se tornar infinitamente maiores porque, em junho de 1943, o 352º Grupo de Caça está sendo enviado para o norte da África. O combate real está chegando e a nação inteira está assistindo para vê-los fracassar. O 9º Esquadrão de Caça atinge o espaço aéreo siciliano em 2 de junho de 1943. E a realidade do combate retira toda a noção romântica sobre a guerra aérea. Sua primeira missão é escoltar bombardeiros médios até Pantilaria. E corre bem o suficiente. Sem contato inimigo, sem perdas, apenas pilotos nervosos aprendendo a aparência da artilharia antiaérea quando ela está realmente tentando matá-los. Mas a lua de mel termina rápido. Em 9 de junho, o esquadrão encontra Focke-Wulf FW-190 alemães sobre o Mediterrâneo, e o tenente Charles Hall marca a primeira vitória aérea da unidade. Deveria ser uma celebração, mas os comandantes brancos no Comando de Apoio Aéreo de Duquesne estão assistindo com pranchetas e ceticismo. O P-40 Warhawk está se mostrando uma sentença de morte nos céus europeus. Esta aeronave era competitiva em 1941, mas em meados de 1943 era superada por quase todos os caças alemães. O FW-190 pode subir 152 metros por minuto a mais. O Messerschmitt Bf-109G o supera em curvas em altitude elevada. A velocidade máxima do P-40 de 579 km/h é superada pelos caças da Luftwaffe, que atingem 628 km/h. Você não pode perseguir o que não pode alcançar, e não pode escapar do que é mais rápido que você. Os pilotos de Tuskegee estão pilotando antiguidades em uma guerra moderna. 2 de julho de 1943, o dia em que tudo quase desmorona. Durante uma missão sobre o campo de aviação de Castelvetrano, na Sicília, o 99º é atacado por uma dúzia de Bf-109s mergulhando do sol. É uma emboscada de manual. 2 P-40s caem em chamas. O tenente Sherman White é morto. O tenente James McCullen salta sobre território inimigo e se torna prisioneiro de guerra. Os pilotos restantes se dispersam e a missão se transforma em lutas de sobrevivência individual em vez de combate coordenado. Quando eles voltam mancando para a base, as recriminações começam imediatamente. O coronel William Momier, comandante do 303º Grupo de Caça, apresenta um relatório que parece um processo judicial. Ele alega que o 99º carece de espírito agressivo, demonstra má disciplina de formação e mostra eficácia de combate inferior em comparação com os esquadrões brancos. O relatório chega à mesa do general Hap Arnold com uma recomendação: retirar o 99º das operações de combate e usá-los para patrulha costeira. Basicamente, trabalho militar burocrático longe da luta real. A revista Time publica uma matéria questionando se o negro tem o temperamento certo para o combate aéreo. Jornais negros rebatem com editoriais, mas o dano está feito. O experimento está sendo chamado de fracasso. Aqui está o que o relatório de Momier não menciona. Seus esquadrões brancos pilotando P-40s também estão sendo massacrados. O 57º Grupo de Caça perde 8 aeronaves em julho. O 7º Grupo de Caça perde 6. O P-40 está obsoleto, independentemente de quem o esteja pilotando. Mas quando pilotos brancos morrem, é má sorte. Quando pilotos negros morrem, é inferioridade genética. As estatísticas estão sendo usadas como arma e o 303º Grupo de Caça sabe que está a mais uma missão ruim de ser completamente dissolvido. O coronel Davis solicita uma audiência com o general Ira Eaker, comandante das Forças Aéreas Aliadas do Mediterrâneo. É setembro de 1943 e Davis entra naquela reunião sabendo que não está apenas defendendo seu esquadrão. Ele está defendendo todo o conceito de forças de combate integradas. Ele traz relatórios de missão, comparações de perdas e dados de desempenho de aeronaves. O 99º realizou 500 surtidas com uma taxa de perdas de 3,8%. Esquadrões brancos pilotando P-40s
têm taxas de perdas entre 3,5% e 4,2%. Estatisticamente, seus homens estão se saindo identicamente a todos os outros amaldiçoados com aeronaves desatualizadas. Iker não promove Davis no local, mas também não impede o 99º de voar. Em vez disso, ele faz algo inesperado. Ele inicia a papelada para trazer todo o 303 segundo grupo de caça para a Itália e equipá-los com aeronaves modernas. Não é caridade. No final de 1943, a campanha de bombardeio estratégico está perdendo tripulações. Os bombardeiros B-17 e B-24 estão sendo desmantelados sobre a Alemanha, e a Força Aérea do Exército precisa de todos os grupos de caça no campo. Os aviadores de Tuskegee provaram que podem sobreviver. Agora eles terão a chance de provar que podem vencer. O 3S-72 embarca para o campo de aviação de Ramatelli em janeiro de 1944. E esperando por eles na pista de voo estão fileiras de P-47 Thunderbolts novinhos em folha. A desculpa do equipamento acaba de evaporar. O campo de aviação de Ramatelli fica na costa do Adriático, na Itália, uma extensão lamacenta de pranchas de aço perfuradas e tendas de lona que se torna o lar. Em janeiro de 1944, o 332º Grupo de Caça chega esperando P-47 Thunderbolts e os obtém por cerca de 2 meses. O P-47 é uma máquina poderosa, um caça de 7 toneladas com 8 metralhadoras calibre 50 e armadura suficiente para voar através de uma parede de tijolos. Os pilotos adoram, mas a 15ª Força Aérea tem planos diferentes. No final de maio de 1944, o grupo faz a transição novamente, desta vez para o P-51 Mustang. E tudo muda. Os modelos P-51B e C, que chegam à pista de Ramatelli, representam a vanguarda da tecnologia de caças americana. Com um motor Rolls-Royce Merlin construído pela Packard, essas aeronaves atingem 579 km/h e alcançam 708 km/h com aceleração total. O alcance máximo com tanques de queda é de 1.448 km. Isso significa que Berlim está subitamente ao alcance das bases italianas. E a 15ª Força Aérea precisa de todos os caças de escolta de longo alcance que puder reunir. A campanha de bombardeio estratégico está queimando tripulações em uma taxa insustentável. E alguém no comando finalmente fez as contas. Tripulações de bombardeiros mortas não se importam com a cor de seus escoltas. Mas aqui está a pegadinha. O 3.036 não está apenas recebendo Mustangs. Eles estão recebendo uma nova missão. Varrimentos de caça e ataque ao solo estão fora. Escolta de bombardeiros está dentro. Este é o trabalho mais politicamente sensível em toda a guerra aérea, porque coloca pilotos negros diretamente responsáveis pela vida de brancos. Se os bombardeiros forem abatidos enquanto o 3.036 deveria protegê-los, todo racista na Força Aérea do Exército terá munição por décadas. O coronel Davis reúne seus comandantes de esquadrão e expõe os riscos em termos diretos. Vocês ficarão com os bombardeiros. Vocês não irão atrás de mortes por glória. E vocês trarão essas tripulações para casa. Os Mustangs chegam em sua camuflagem padrão verde-oliva e cinza. Mas Davis ordena algo sem precedentes. Toda a cauda da aeronave é pintada de vermelho brilhante. O 99º não havia usado detalhes vermelhos em seus P-40s no norte da África. Mas isso é diferente. Essas caudas são vermelho vivo, visíveis a quilômetros de distância, impossível de confundir com qualquer outro. O motivo oficial é a identificação. Os bombardeiros amigos precisam saber quem são seus escoltas rapidamente. O motivo não declarado é o marca. Se o 3S-32 for ter sucesso ou fracassar, todos saberão exatamente quem estava voando como escolta. Essas caudas vermelhas tornam-se operacionais em 7 de junho de 1944 durante uma missão a Munique. 68 P-51s do 3.036 se juntam a uma formação de B-17Is da 5ª Ala de Bombardeio. E pela primeira vez, as tripulações de bombardeiros têm uma boa visão de seus novos escoltas. A reação é mista. Alguns pilotos são profissionais que não se importam com a cor da pele, desde que os caças façam seu trabalho.
Outros são sulistas que nunca receberam ordens de um homem negro e certamente não esperavam confiar suas vidas a pilotos negros. O 300 Establishing voa em formação apertada ao redor dos bombardeiros, mais perto do que os grupos P-47 costumam voar, e a missão prossegue sem incidentes. Nenhum bombardeiro perdido, sem drama, apenas um voo de rotina que não prova nada, exceto que os Mustangs de cauda vermelha podem lidar com a escolta básica. Mas dentro das tripulações de bombardeiros, algo está circulando. Um boato que não vai morrer. O burburinho diz que o 332 nunca perdeu um bombardeiro para caças inimigos. Ainda não é verdade, mas a reputação já está se formando. Parte disso é o timing. A Luftwaffe está sendo sangrada sobre a Alemanha no verão de 1944. A escassez de combustível, as perdas de pilotos e a fabricação dispersa significam que os alemães não podem colocar os enxames de 300 caças que colocaram em campo em 1943. As caudas vermelhas estão entrando no serviço de escolta durante um período em que as taxas de interceptação estão caindo em geral. Os céticos no comando estão esperando que o 380 rache. Eles estão observando os relatórios de perdas, contando os bombardeiros e esperando que a anomalia estatística se corrija. A doutrina padrão diz que os escoltas de caça devem engajar aeronaves inimigas agressivamente, mesmo que isso signifique deixar os bombardeiros temporariamente expostos. A teoria é que caças alemães mortos não podem atacar bombardeiros. Todos os outros grupos de caça seguem essa doutrina porque é o que os manuais de treinamento pregam. O coronel Davis está prestes a jogar toda essa doutrina no lixo, e a decisão definirá tudo o que vier depois. A doutrina que está matando as tripulações de bombardeiros americanas em 1944 vem diretamente do topo e é construída mais sobre o ego de piloto de caça do que sobre a realidade tática. A Força Aérea do Exército ensina a seus pilotos de caça que sua missão principal é a superioridade aérea, abater aeronaves inimigas para estabelecer o controle do céu. A escolta de bombardeiros é tratada como um dever secundário, quase uma reflexão tardia. Os manuais incentivam explicitamente os caças a quebrar a formação e perseguir aeronaves inimigas quando surgem oportunidades. Mortes equivalem a promoções, medalhas e glória. Ficar com os bombardeiros equivale a patrulhas chatas, sobre as quais ninguém escreve para casa. Em março de 1944, os números contam uma história brutal. Bombardeiros da 8ª Força Aérea voando da Inglaterra perdem em média 46 bombardeiros pesados por 1000 sortidas. Isso é uma taxa de perda de 4,6%, o que parece gerenciável até você perceber que as tripulações precisam voar 25 missões para completar um turno. A matemática é selvagem. Estatisticamente, suas chances de sobreviver a um turno completo são de aproximadamente 1 em 3. A 15ª Força Aérea na Itália não é muito melhor. Suas taxas de perdas giram em torno de 3,8%, o que ainda significa que esquadrões inteiros estão sendo substituídos a cada poucos meses. A Luftwaffe descobriu a fraqueza nas táticas americanas. Comandantes de caças alemães sabem que os P-47s e P-51s os perseguirão se apresentarem alvos tentadores. Então, eles usam pequenas formações de isca, 4 ou 5 Bf-109s, voando provocativamente perto do fluxo de bombardeiros, esperando que os escoltas americanos mordam a isca. No momento em que os escoltas quebram a formação para perseguir, formações alemãs maiores atacam os bombardeiros agora vulneráveis de diferentes ângulos. Funciona horrivelmente bem. Em 6 de março de 1944, bombardeiros atacando Berlim perdem 69 pesados em um único dia. Em 8 de março, mais 37 caem. Os escoltas estão acumulando contagens de abates impressionantes, enquanto os bombardeiros que deveriam proteger estão sendo massacrados. Aqui está o segredo sujo que ninguém quer admitir. Pilotos de caça individuais se beneficiam do sistema atual, mesmo que ele falhe estrategicamente. O capitão Dom Gentile do 4º Grupo de Caça se torna um herói nacional, com 21,8 abates confirmados.
muitos marcados enquanto perseguia caças alemães longe de sua formação de bombardeiros designada. Ele está em capas de revista, enquanto as tripulações de bombardeiros que ele abandonou estão em campos de prisioneiros de guerra ou mortas. A estrutura de incentivos está completamente invertida. Pilotos que ficam com os bombardeiros não recebem reconhecimento, enquanto pilotos que perseguem abates se tornam celebridades, independentemente de quantos bombardeiros morram em seu turno. A missão de 24 de março de 1944 a Berlim cristaliza tudo o que está errado com a doutrina de caça americana. Mais de 700 bombardeiros atingem a capital alemã, escoltados por 800 caças, e a Luftwaffe lança tudo o que está disponível na defesa, 400 interceptores, incluindo esquadrões inteiros de FW-190 e Bf-1009. Os caças alemães usam suas táticas padrão. Pequenos grupos fingem ataques às formações de bombardeiros. Escoltas americanos mordem a isca e perseguem. Então, a principal força alemã atinge os bombardeiros expostos. O resultado: 26 B-17s e B-24s abatidos sobre a área-alvo com caças de escolta, a quilômetros de distância, perseguindo iscas ou engajados em combates individuais que não realizam nada estratégico. Os relatórios de missão daquele ataque a Berlim são uma leitura sombria. Tripulações de bombardeiros descrevem ver seus escoltas desaparecerem, perseguindo caças alemães, e depois se encontrando sozinhas quando o ataque principal chegou. Artilheiros de torre esférica relatam ver FW-190s de nariz vermelho atacando por baixo sem caças amigos à vista. Operadores de rádio enviam pedidos desesperados de ajuda que ficam sem resposta porque os escoltas estão muito longe para responder. As tripulações voltam para a base furiosas, apresentando reclamações que sobem na cadeia de comando e são enterradas porque admitir que a doutrina está quebrada significa admitir que anos de treinamento e táticas precisam ser descartados. O coronel Davis lê esses relatórios em Ramatelli e reconhece uma oportunidade. Seu grupo já está sob um microscópio, cada missão examinada, cada erro ampliado. Mas essa intensa supervisão também significa que ele não pode se esconder atrás das desculpas padrão que os grupos de caça-brancos usam quando bombardeiros são abatidos. Se o 3003 Gunzo perder bombardeiros enquanto persegue mortes por glória, todo o experimento termina. Mas se seus pilotos puderem proteger os bombardeiros melhor do que os grupos brancos, simplesmente ficando onde deveriam estar, isso se torna uma prova inegável de competência. A pressão destinada a quebrá-los se torna a alavancagem de que precisam para provar que todos estão errados. Davis convoca uma reunião de seus comandantes de esquadrão e emite ordens que violam tudo o que a Força Aérea do Exército ensina sobre táticas de caça. Fiquem com os bombardeiros, sem exceções, custe o que custar. As ordens que o coronel Benjamin O. Davis, Jr. emite no final de março de 1944 parecem simples, mas exigem que seus pilotos ignorem todos os instintos que seu treinamento lhes incutiu. Fique com os bombardeiros. Não persiga. Não quebre a formação por abates individuais. Se um caça alemão passar voando, você o deixa ir, a menos que esteja ameaçando diretamente os bombardeiros. A missão não é aumentar sua pontuação pessoal. A missão é trazer todos os pesados de volta vivos. Para pilotos de caça treinados para serem caçadores agressivos, isso parece lutar com uma mão amarrada nas costas. Davis não chega a essa doutrina por meio da inovação. Ele chega a ela por meio da necessidade e da observação. Ele assistiu aos resultados da missão de Berlim de 24 de março. Ele leu relatórios pós-ação de tripulações de bombardeiros descrevendo seus escoltas desaparecendo no pior momento possível. Ele também fez algo que a maioria dos comandantes de grupo de caça nunca se preocupa em fazer. Ele conversou com pilotos de bombardeiros, não debriefings formais, mas conversas reais, onde as tripulações de B-17 e B-24 explicam o que precisam. O que eles precisam não é de contagens de abates impressionantes. O que eles precisam é de alguém por perto quando os FW-190s vierem mergulhando pela formação. A implementação tática é específica e mensurável. A doutrina de escolta padrão
exige que os caças voem em um padrão de tela, formações amplas em várias altitudes, cobrindo uma área geral ao redor dos bombardeiros. O 3888 aperta isso para o que Davis chama de escolta próxima. Seus caças voam a menos de 45 metros das formações de bombardeiros, perto o suficiente para que as tripulações de bombardeiros possam ver os rostos dos pilotos. Quando os bombardeiros fazem curvas, os escoltas viram com eles, mantendo a posição como se estivessem soldados à formação. Quando caças alemães se aproximam, as caudas vermelhas manobram para interceptar sem deixar seu setor. Isso requer um nível de disciplina de voo que a maioria dos grupos de caça considera desnecessário. Ficar tão perto de BD-7s com envergadura de 30 metros, voando em formação apertada, significa atenção constante. Você não pode sonhar acordado. Você não pode se exibir. Um momento de desatenção, e você está colidindo com um bombardeiro ou saindo da posição. As demandas físicas são exaustivas. As missões duram de 6 a 8 horas e não há piloto automático em um P-51. Sua mão direita permanece no manche fazendo correções minúsculas e constantes. Sua mão esquerda gerencia o acelerador e a mistura. Seus pés trabalham os pedais do leme. Sua cabeça gira, verificando 6 de 0, 12 0, procurando ameaças. Faça isso por 7 horas seguidas a 7. 620 metros em temperaturas abaixo de zero, enquanto respira oxigênio através de uma máscara. E você entenderá por que a maioria dos pilotos de caça prefere a liberdade dos varrimentos independentes. O gerenciamento de combustível por si só se torna uma forma de arte. O P-51 carrega 1.018 litros internamente, mais 2 tanques de queda de 408 litros. Isso lhe dá aproximadamente 7 horas de resistência se você gerenciar tudo perfeitamente. Mistura pobre para cruzeiro. Tanques de queda esvaziados e descartados no momento certo, sem queimas de combate estendidas que consomem combustível. Davis exige disciplina de combustível estrita. Os pilotos registram seu consumo a cada 15 minutos. Eles sabem exatamente quantos litros precisam para voltar para casa, e se o combate ameaçar empurrá-los para além do ponto sem retorno, eles interrompem e voltam. Isso não é covardia. É matemática. Um caça que fica sem combustível e cai no Adriático não protege ninguém. A disciplina de rádio é igualmente estrita. Todos os outros grupos de caça têm pilotos que não conseguem ficar quietos. Comentários, piadas, conversas de combate, poluindo as frequências. O 3032 mantém o silêncio de rádio, exceto para chamadas essenciais, contatos inimigos, atualizações de navegação, situações de emergência. Isso não é apenas profissional, é tático. Operadores de rádio alemães monitoram as frequências aliadas e usam a tagarelice para localizar formações de bombardeiros. Quanto menos você transmite, mais difícil é rastreá-lo. Enquanto isso, a disciplina de rádio apertada significa que quando alguém chama um contato, todos o ouvem claramente, em vez de filtrar o ruído da conversa. Abril de 1944 se torna o campo de provas. O 3MC quando voa como escolta para missões a Bucareste, Ploieste, Viena, Munique, todo alvo estratégico ao alcance. A Luftwaffe ainda é capaz de montar oposição séria na primavera de 1944 e as interceptações são frequentes. Em 12 de abril, durante um ataque à fábrica de rolamentos de esferas de Steyr, caças alemães fazem múltiplas passagens na formação de bombardeiros. As caudas vermelhas interceptam todas as abordagens, abatendo 3 Bf-109S, sem que um único bombardeiro seja perdido. 15 de abril, missão a Ploieste. Mesmo resultado. Caças alemães engajados, bombardeiros protegidos, todos voltam para casa. 24 de abril, 26 de abril, 5 de maio. Missão após missão, o padrão se mantém. O 3003 Eisegru não está perseguindo abates no fundo da Alemanha. Eles estão fazendo algo mais valioso. Eles estão fazendo as tripulações de bombardeiros acreditarem que podem realmente sobreviver a esta guerra. O recorde que faz história não acontece por acaso. Acontece por meio da atenção obsessiva a detalhes que a maioria dos grupos de caça considera abaixo deles.
Entre junho de 1944 e abril de 1945, o 3S do Grupo de Caça voa aproximadamente 200 missões de escolta de bombardeiros, totalizando 15.553 surtidas. O número exato de bombardeiros escoltados varia por fonte, mas o consenso se estabelece em torno de 15.000 bombardeiros pesados protegidos, o número perdido para aeronaves inimigas, enquanto sob sua escolta direta, 0. Nenhum. Essa impossibilidade estatística requer entender como eles projetaram o sucesso por meio de táticas que a maioria dos pilotos acharia chatas. A geometria da formação é tudo. Enquanto outros grupos de caça voam em formações soltas que permitem manobras individuais, o 302 usa o que equivale a uma defesa perimetral móvel. 4 esquadrões revezam posições ao longo da missão: cobertura alta, cobertura baixa e 2 posições laterais. O esquadrão alto voa 600 metros acima dos bombardeiros, procurando ataques de mergulho. O esquadrão baixo fica 300 metros abaixo, observando a tática favorita da Luftwaffe: atacar por baixo, onde os bombardeiros têm o fogo defensivo mais fraco. Os esquadrões laterais flanqueiam a formação perto o suficiente para interceptar qualquer caça, tentando fazer um ataque lateral através do fluxo de bombardeiros. A cada 15 minutos, os esquadrões trocam de posição. A cobertura alta cai para a cobertura baixa. A cobertura baixa gira para o flanco direito. O flanco direito move-se para o flanco esquerdo. O flanco esquerdo sobe para a cobertura alta. Essa rotação serve a 2 propósitos. Impede a fadiga de manter um esquadrão na posição mais vulnerável durante toda a missão e torna a defesa imprevisível. Controladores de caças alemães estão rastreando essas formações, tentando identificar pontos fracos. A rotação constante significa que nunca há uma fraqueza sustentada para explorar. É exaustivo de executar. Cada rotação requer tempo e comunicação precisos, mas funciona. A área-alvo apresenta o maior perigo porque os bombardeiros são mais vulneráveis durante a corrida de bombardeio. O bombardeador principal precisa de uma plataforma estável por 30 a 60 segundos, enquanto a mira Norden calcula o ponto de liberação. Toda a formação voa reta e nivelada, incapaz de fazer manobras evasivas. Caças alemães sabem disso e cronometram seus ataques para essa janela. O 3S2 posiciona 8 caças diretamente ao lado do bombardeiro líder durante a corrida de bombardeio, 4 de cada lado, perto o suficiente para bloquear fisicamente qualquer caça tentando fazer uma passagem. É trabalho de guarda-costas aéreo, exigindo que os pilotos voem em formação com bombardeiros que estão sendo atingidos por artilharia antiaérea, incapazes de manobrar, completamente focados em manter a posição em vez de procurar ameaças. As regras de engajamento que Davis estabelece são brutalmente claras. Você só persegue se puder manter o contato visual com os bombardeiros. Pilotos alemães rapidamente aprendem que as caudas vermelhas não perseguirão, então tentam táticas diferentes. Bf-109s fazem ataques fingidos, afastando-se antes de entrar no alcance da arma, tentando atrair escoltas para fora de posição. Não funciona. FW-109s tentam ataques de mergulho de 9.000 metros, ganhando velocidade para atravessar a tela de escolta. A cobertura alta os intercepta na descida. Caças pesados, Mi-410, tentam atacar de fora do alcance da metralhadora usando foguetes de 210 mm. Os escoltas permanecem apertados, forçando os porta-foguetes a disparar de distâncias ineficazes, onde acertar um bombardeiro em manobra é quase impossível. O cálculo de combustível torna-se um problema matemático constante, que todo piloto deve resolver em tempo real. Um perfil de missão típico: decolagem de Ramatelli, com combustível interno cheio e 2 tanques de queda. Subida para 4.500 metros queimando 568 litros. Cruzeiro para a área-alvo A7. 120 metros, queimando cerca de 227 litros por hora. Tanques vazios após 3 horas. Descartá-los. Apenas combustível interno agora. Aproximadamente 681 litros restantes. O engajamento de combate pode queimar 378 litros em 10 minutos com aceleração total. Isso deixa 303 litros para voltar para casa.
e a base ainda está a 643 quilômetros de distância. A margem de erro é zero. Pilotos que erram o cálculo em até 75 litros não chegam à costa. Eles ameriçam no Adriático e esperam que o resgate aéreo marítimo os encontre, antes que a hipotermia o faça. As tripulações de terra em Ramatheli realizam milagres que tornam o recorde de 0 perdas possível. São mecânicos negros que foram informados a vida inteira de que não são inteligentes o suficiente para trabalhos técnicos e estão mantendo máquinas complexas com tolerâncias medidas em milésimos de polegada. Cada P-51 recebe uma inspeção completa após cada missão. Verificação de compressão do motor, ajuste de superfície de controle, mira de arma, teste de pressão do sistema de oxigênio. Eles detectam problemas antes que se tornem fatais. Quando um piloto relata o motor funcionando mal, o chefe de equipe não espera pela próxima manutenção programada. Ele remove o capô naquela noite e encontra a vela de ignição suja ou a conexão solta. Não há desculpas para falhas mecânicas, porque falhas mecânicas sobre a Alemanha significam pilotos mortos e bombardeiros perdidos. A matemática por trás do recorde é implacável. 200 missões, com uma média de 78 surtidas por missão, é igual a 15.600 oportunidades individuais para algo dar errado. Falha mecânica, erro do piloto, caças alemães, artilharia antiaérea, clima. Qualquer um destes pode resultar em bombardeiros perdidos enquanto sob escolta. O fato de não acontecer nenhuma vez não é sorte. É o resultado de uma doutrina que prioriza o sucesso da missão sobre a glória individual, e pilotos disciplinados o suficiente para executar essa doutrina perfeitamente por um ano inteiro. As tripulações de bombardeiros percebem primeiro. Você está voando sua 15ª missão sobre a Áustria, vendo as explosões da artilharia antiaérea se aproximarem, esperando pelos FW-190s que todos sabem que estão chegando. E você olha pela janela do seu cockpit para ver uma cauda vermelha talvez a 18 metros da ponta da sua asa. Aquele piloto não está procurando alvos no horizonte. Ele está olhando para você, combinando cada movimento seu. Um guardião que não vai embora, independentemente do que aconteça. Você pousa de volta em Foggia ou Amendola. E durante o debriefing, você menciona aquelas caudas vermelhas ao seu comandante de esquadrão. Ele menciona ao comandante do grupo. A notícia se espalha pela 5ª ala de bombardeio, depois pela 3004A, depois por toda a 15ª Força Aérea. No verão de 1944, as tripulações de bombardeiros têm um nome para eles: Anjos de Cauda Vermelha. O apelido não é terminologia militar oficial. É uma mitologia popular que se espalha pelos grupos de bombardeiros em nível de tripulação. Pilotos de B-17 trocando histórias no clube de oficiais. Artilheiros de cintura conversando no refeitório. Navegadores comparando notas durante o planejamento da missão. O tema consistente é confiabilidade. Outros grupos de caça podem aparecer. Podem ficar por perto, podem estar lá quando você precisar deles. O 3NX2 sempre aparece, sempre fica, sempre te traz para casa. Torna-se o elogio máximo de homens que são compreensivelmente céticos em relação a promessas depois de ver escoltas desaparecerem missão após missão. Em outubro de 1944, algo sem precedentes começa a acontecer. As tripulações de bombardeiros solicitam o 3SQ-2 pelo nome. Planejadores de missão para grupos de bombardeio pesado pedem especificamente se as caudas vermelhas estão disponíveis para serviço de escolta em alvos de alto risco. Isso deixa alguns comandantes de grupos de caça brancos absolutamente loucos. O coronel Hub Zemke, do 400 no grupo de caça, apresenta uma reclamação de que as tripulações de bombardeiros estão mostrando preferência por pilotos negros, implicando que isso reflete mal nos grupos de caça brancos. A reclamação não vai a lugar nenhum, porque o comando da 15ª Força Aérea olha para as estatísticas de perdas e encolhe os ombros. Se as tripulações de bombardeiros se sentem mais seguras com o 3SQ, talvez outros grupos de caça devessem começar a se perguntar por quê. A reputação cria uma arma psicológica
que funciona em múltiplos níveis. Pilotos de caça alemães, monitorando frequências de rádio aliadas, ouvem tripulações de bombardeiros falando sobre as caudas vermelhas. A inteligência da Luftwaffe informa a seus pilotos. Estes são pilotos negros que voam em formações invulgarmente apertadas e não abandonarão os bombardeiros. Alguns pilotos alemães não acreditam que existam pilotos negros. Eles presumem que é propaganda aliada. Outros aprendem da maneira mais difícil durante ataques fracassados, que são interceptados por Mustangs, que não deixam suas posições. As caudas vermelhas se tornam um marcador tático. Se você as vir, os bombardeiros serão mais difíceis de atingir porque os escoltas não perseguirão. Os números no início de 1945 são impossíveis de ignorar. O 3º voou 179 missões de escolta de bombardeiros sem perder um bombardeiro para caças inimigos. Compare isso com outros grupos de caça da 15ª Força Aérea. O 3º Grupo de Caça perde em média 2,3 bombardeiros por 100 missões de escolta. O 52º Grupo de Caça tem uma média de 2,1. O 325º Grupo de Caça tem uma média de 1,9. Estas não são unidades incompetentes, são grupos experientes com excelentes pilotos, pilotando os mesmos P-51s que o 3003 de Zhezhou. A diferença é a doutrina, e a prova está nas folhas de perdas que os coronéis leem todas as manhãs. 24 de março de 1945 entrega a missão que consolida a lenda. O alvo é a fábrica de tanques Daimler-Benz em Berlim, a mais de 965 quilômetros de Ramathele. Alcance máximo para os P-51s, defendida pelo que resta da Luftwaffe. O 362º coloca 59 caças escoltando B-17s da 5ª ala de bombardeio. Perto do alvo, aproximadamente 25 jatos Messerschmitt Me-262. Os primeiros caças a jato operacionais do mundo atacam a formação. O Me-262 voa 160 km/h mais rápido que um P-51. E o senso comum diz que caças com motor a pistão não podem alcançar jatos. As caudas vermelhas não os perseguem. Elas se posicionam entre os jatos e os bombardeiros, forçando os Mi-262 a manobrar para obter posições de ataque. Na luta giratória, 3 jatos são abatidos. O capitão Roscoe Brown pega um, o tenente Earl Lane pega outro. O segundo tenente Charles Brantley derruba o terceiro. É o único engajamento em que o 382º abate 3 Me-262 em uma única missão, e todos os bombardeiros voltam para casa. O relatório da missão circula por todas as bases de bombardeiros na Itália. Tripulações que não estavam lá ouvem sobre isso de tripulações que estavam. A história é embelezada. Algumas versões afirmam que 6 jatos foram abatidos. Outras dizem que as caudas vermelhas perseguiram os jatos até a base deles. A verdade é impressionante o suficiente. Nos meses finais da guerra contra a aeronave mais avançada da Alemanha, pilotada por pilotos experientes, o 3º protegeu os bombardeiros e abateu 3 jatos enquanto permanecia em formação. O mito e a realidade se fundem em algo em que as tripulações de bombardeiros podem acreditar. Prova inegável de que, se as caudas vermelhas estiverem com você, você voltará para casa. Em abril de 1945, o recorde de 0 perdas não é apenas estatística. É reputação, mitologia e realidade tática misturadas em algo que muda a forma como ambos os lados lutam. Bombardeiros aliados voam com maior confiança quando veem caudas vermelhas. Caças alemães abordam essas formações com maior cautela. E sentados em cockpits a 7.620 metros, pilotos negros que foram informados a vida inteira de que são inferiores estão provando todos os dias que a excelência não é sobre a cor da pele. É sobre disciplina, doutrina e recusar-se a desistir. A guerra termina em maio de 1945 e o 332º Grupo de Caça retorna aos Estados Unidos com um recorde que ninguém pode contestar e que ninguém quer celebrar publicamente. Eles voaram 1.578 missões de combate, destruíram 112 aeronaves inimigas no ar, outras 150 no solo, afundaram um contratorpedeiro com fogo de metralhadora e acumularam 96 cruzes de voo distinto. O recorde de 0 perdas de bombardeiros, oficialmente reconhecido como a perda de bombardeiros,
a uma taxa inferior a qualquer outro grupo de caça da 15ª Força Aérea, torna-se a resposta irrefutável a todas as alegações de que homens negros não conseguem lidar com operações militares complexas. Mas a América, em 1945, não está pronta para essa conversa. Os militares tentam enterrá-los com o silêncio. Não há desfiles com papel picado para o 32º, nem transmissões de rádio nacionais celebrando suas conquistas. A imprensa branca os ignora em grande parte, enquanto cobre extensivamente outros ases de caça. O coronel Davis recebe a Estrela de Prata, mas não é promovido a brigadeiro-general até 1954, 9 anos após o fim da guerra, enquanto oficiais brancos com registros menos distintos colocam estrelas em meses após voltarem para casa. Os aviadores de Tuskegee voltam para uma América onde não podem comer nos mesmos restaurantes que as tripulações de bombardeiros que protegeram, não podem beber das mesmas fontes de água, não podem morar nos mesmos bairros. Mas o próprio recorde se torna uma arma no arsenal dos direitos civis porque é matematicamente inegável. Quando os segregacionistas alegam que os soldados negros tiveram um desempenho ruim na Segunda Guerra Mundial, os defensores dos direitos civis apontam para o 302º. Quando os planejadores militares argumentam contra a integração, eles têm que explicar por que o grupo de escolta de bombardeiros mais eficaz era totalmente negro. O presidente Truman assina a Ordem Executiva 9/81 em julho de 1948, ordenando a integração das Forças Armadas. E o registro dos aviadores de Tuskegee é parte do conjunto de evidências que torna a segregação indefensável. Você não pode alegar que uma raça é inferior quando eles provaram um desempenho superior, sob as medidas mais objetivas possíveis, eficácia de combate e taxas de sucesso da missão. A doutrina tática que eles foram pioneiros torna-se treinamento padrão para escoltas de caça em uma década. O princípio de ficar com os bombardeiros que o coronel Davis lutou para implementar torna-se política oficial da Força Aérea durante a Guerra da Coreia. A doutrina de caça moderna para missões de escolta enfatiza a manutenção da posição com ativos protegidos, em vez de perseguir abates individuais, exatamente o que o 302º praticou em 1944. As táticas dos aviadores de Tuskegee sobreviveram aos preconceitos que tentaram impedi-los de voar. A versão de Hollywood leva décadas para chegar. O filme da HBO de 1995, The Tuskegee Airmen, apresenta a história a milhões de americanos. O filme Red Tails, de 2012, o leva aos cinemas, embora com simplificações históricas significativas. Essas representações têm falhas. Elas comprimem linhas do tempo, criam personagens compostos, exageram algumas sequências de combate, mas realizam algo vital. Elas forçam a narrativa americana sobre a Segunda Guerra Mundial a incluir os homens que foram deliberadamente excluídos por 50 anos. Escolas que nunca mencionaram pilotos negros, de repente têm planos de aula sobre os aviadores de Tuskegee. Grupos de veteranos que os ignoraram por décadas os convidam para falar. Os sobreviventes se tornam elos vivos de uma história que a nação tentou esquecer. O tenente-coronel George Hardy, que voou 21 missões com o 302º, participa de shows aéreos até seus 90 e poucos anos, contando às multidões sobre lutar duas guerras simultaneamente, uma contra os alemães, outra contra o racismo de seu próprio exército. O brigadeiro-general Charles McGee voa 409 missões de combate em 3 guerras e se torna o rosto visível do legado de Tuskegee. Falando para academias militares sobre a doutrina que salvou vidas, esses homens não alegam que eram perfeitos. Eles alegam que lhes foi dado um padrão impossível e o alcançaram por meio da disciplina, quando o talento natural por si só teria falhado. A reivindicação final vem em 2007, quando o presidente George W. Bush concede a Medalha de Ouro do Congresso coletivamente aos aviadores de Tuskegee. Aproximadamente 300 sobreviventes comparecem à cerimônia. Homens idosos em seus 80 e 90 anos, muitos em cadeiras de rodas, alguns precisando de oxigênio, todos vestindo seus distintos blazers vermelhos.
As observações de Bush reconhecem o que o governo negou por 60 anos. Esses homens foram submetidos a um padrão duplo, tiveram um desempenho além dele e mudaram os militares para sempre. A medalha não apaga a discriminação que enfrentaram. Não compensa as décadas de negação, mas é um reconhecimento oficial de que seu serviço importou e seu registro permanece. A Força Aérea de hoje treina todo piloto em estudos de caso que incluem a doutrina de escolta do 332º Grupo de Caça. A precisão, disciplina e foco na missão que eles demonstraram tornam-se exemplos de ensino em escolas de oficiais de esquadrão e escolas de armas de caça. Quando os pilotos de caça modernos discutem apoio aéreo aproximado ou escolta de ativos protegidos, eles estão implementando princípios táticos refinados sob fogo por homens que não deveriam ser capazes de voar. Os aviadores de Tuskegee não apenas provaram que podiam voar. Eles provaram que podiam inovar, adaptar a doutrina e executar com um nível de disciplina que estabeleceu novos padrões. Eles começaram escoltando mais perto do que os regulamentos exigiam e terminaram mudando a aparência da excelência para todos que vieram depois.